cara que descobriu as constelações, né? Eu não sei qual que é, não sei que conta a história, que ele gostava tanto de andar olhando para o espaço, olhando para o céu, olhando para o céu, olhando para as estrelas. Um dia caiu dentro de um buraco. Aí ficou preso dentro do buraco uns 3 dias. Aí teve tempo para poder mapear o céu, porque ficou lá preso dentro do buraco. Ô, João Vitor Carvalho, cadê você, meu filho? Aí, mas tá na aula, ó, não pode. Tá vendo, João Vitor? Ligou a câmera e sumiu, aí. Hoje, tá matando a aula, né, Sofia? Aqui. Aí, ainda no Humanismo, na página 143, tá falando de algumas coisas do contexto socioeconômico que aconteceram na época. Surgimento da burguesia, que enfraqueceu o poder dos senhores feudais. Aí o feudalismo já entra em crise, né, junto com as cantigas que já entraram. Aumento das relações comerciais, responsável pela concentração de riqueza na classe emergente. Expansão de fronteiras por meio das navegações ultramarinas, que foi o que deu mais poder ao homem, né? Predomínio do poder econômico sobre o status da nobreza. Beleza? E aí começou na Itália, né? Essa mudança da Idade Média para o Renascimento aí, esse humanismo, começou na Itália. O Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, a obra que inaugura essa era aí na Itália. Ok? Obra-prima da literatura ocidental, da visão do mundo católica, ao lado de fortes traços do humanismo. Dante Alighieri, o Inferno de Dante, Divina Comédia, todas essas obras aí são dessa fase, né? A Divina Comédia narra a viagem ficcional de Dante, o próprio autor da obra, pelo inferno, purgatório e paraíso, 3 destinos das almas, segundo a mitologia católica. Dante, nas passagens pelo inferno e purgatório, é guiado pelo poeta romano Virgílio, autor de Eneida, que será revalorizado no classicismo. Por que o Virgílio vai ser revalorizado no classicismo? Porque o Camões, por exemplo, ele retoma os ideais de epopeia do Virgílio e do Homero, né? A epopeia do Camões, os Lusíadas, que nós vamos falar agora, ele mantém a mesma métrica de Eneida do Virgílio, ele mantém os versos decassílabos e as estrofes em oitava do poeta Homero, tá certo? Então, por isso que o Virgílio vai ser retomado agora no classicismo, principalmente pelo Camões, tá certo? No quesito normas técnicas padrão de epopeia, tá certo? De fazer a epopeia dividida em 5 partes, como tem que ser: invocação, proposição, narração, epílogo, esqueci o outro. Nós vamos ver aqui para frente, ok? Ó, então, peraí, deixe-me compartilhar aqui nossa... Compartilhar nosso slide aqui para a gente poder acompanhar o classicismo. Camões. Falou em classicismo, lembrou-se de Camões, né, gente? Camões é aquele poeta, é um cara, né? Camões é o maior poeta português de todos os tempos. O que se equipara a ele é, assim, Fernando Pessoa, né? O Camões, ele fala que ele viveu e morreu com a pátria, porque quando a Espanha tomou Portugal, ele morreu. Ele diz que ele morreu de tristeza, né, pela Espanha ter tomado Portugal não ser mais um país livre. Ele fala que ele morreu com a pátria, realmente. Como é que é isso? Vamos lá. Estou cá embaixo já passando para a poesia trovaturesca. Vamos agora para o classicismo, o humanismo. Cadê, gente? Aí. Renascimento cultural. O Renascimento, século XIV e XVI. Itália, berço do Renascimento. Ó, vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Porque eu não estou vendo vocês mais, vocês sumiram. Em oposição à cultura feudal, o Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa. Ocorreu na Europa durante os séculos XIV, XV e XVI, né? Como nós já vimos aí, era o contrário. Florença foi a capital das artes, né? A cidade do Renascimento. Depois da longa noite de trevas, que foi a Idade Média, todo mundo sabe que a Idade Média é considerada a época em que faltou luz no mundo, que Deus tirou férias, não é isso? A humanidade renasceu para a cultura. Esse renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escultores e arquitetos
criaram entre os séculos 13 e 15 uma quantidade infinita de obras de arte. E aí nós vamos ver algumas obras de arte, né? Ó, o que tem aí de classicismo nessa pintura do Michelangelo, né? A criação de Adão, 1511. O aspecto do classicismo que pode ser associado a essa pintura é o humanismo. O homem passou a acreditar em si mesmo várias mudanças, valorizando a sua vida terrena, o que sugere a questão: Deus criou o homem criou Deus. Gente, isso aí é uma questão que foi criada no classicismo, tá? Não sou eu que estou criando, não. Deus que criou o homem. O homem vitruviano do Da Vinci. O classicismo se associa a essa pintura pelas características do antropocentrismo, né? O homem no centro do universo, perfeição das formas, todas as medidas são proporcionais, e o idealismo, busca pela perfeição estética. Perfeição estética mesmo, o cara ele é bem sarado, não é? E esse homem ele pode estar em 3 posições, não é? Vocês já viram isso aí. É com uma perna direita erguida, com a perna esquerda erguida, ou com, na verdade, 4 posições, né? Com as pernas mais juntas, com as pernas abertas. E todas as medidas são proporcionais, não é? Depois, o nascimento da deusa Vênus. O nascimento da deusa Vênus aí é, assim, das maiores representatividades do antropocentrismo. Se você traça uma linha, é perpendicular, né? Sim, é perpendicular, não é? Perpendicular. Se você traça uma linha perpendicular de canto a canto, do canto superior direito ao canto inferior esquerdo da obra, e outra, né? Traça um X aí na obra, essas 2 linhas elas vão coincidir em cima do ventre da deusa Vênus. Por que coincide em cima do ventre da deusa Vênus? Porque é do ventre feminino que nasce a humanidade. É uma representatividade do humanismo, essa obra. Aí a deusa Vênus, né, conta a história da mitologia que nasceu dos testículos do pai lançados ao mar, por isso que ela vem de uma concha, e porque ela é uma pérola, né, tão branquinha como uma pérola. É o classicismo. Prestar bastante atenção nessas características do classicismo, que depois nós vamos ter o arcadismo, que é o retorno ao classicismo. Então você vai ver o que o arcadismo retoma. Os ideais de mitologia grega, que nós estamos vendo aqui, as cores, os contornos bem arredondados, tá vendo? Essa cor muito branca do personagem que lembra o mármore, né? Mármore de Carrara, digamos assim. O classicismo associa-se a esta obra através dos seguintes aspectos: mitologia e paganismo, que é a crença em deuses não aceitos pela igreja, e idealismo do belo, do bem, da verdade e do amor, e busca pela perfeição estética. Ok? Esse não aí tá maiúsculo, mas não divide. Esse aí é uma imagem que eu recortei, tá? Diferenças entre o pensamento medieval e o renascentista. Agora você percebe a diferença da Idade Média para o pensamento renascentista. Olha, o pensamento medieval era teocentrista, e o Renascimento já é antropocentrista. A verdade está na Bíblia, já a verdade agora está na experimentação e na observação do pensamento renascentista. Vida material sem importância, agora a vida terrena e material também é importante, porque o homem já se descobriu que ele é senhor de si, que ele pode se enriquecer com a expansão marítima. Lembra? O conformismo deu lugar à crença no progresso. A natureza é fonte de pecado, agora a natureza é beleza, é onde o homem se insere, é onde o homem pode viver em comunhão com a natureza. Outro detalhe que vai ser retomado no arcadismo, do homem em contato com a natureza, tá? O homem pastoreando as ovelhas, beleza? Atenção. O ascetismo deu lugar ao hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é prazer. Hedon, prazer. A premissa grega. Lembra que eu já ensinei para vocês isso? Desde o 7º ano, eu falo para vocês que existem umas funções da literatura de acordo com os gregos. Uma função catártica que te faz repensar sobre alguma obra que você está vendo. Te faz repensar sobre a realidade, ou alguma obra literária que você lê, né? E a outra função é a hedonística, que é a função do prazer. Você lê porque você gosta. Ok? Vocês aprenderam a passar da função social da literatura, a função catártica, a função lúdica, função... Qual que era a outra função? Emotivo? Não, aí você está falando de função da linguagem. Eu estou falando das funções literárias, a função que a literatura tem. A função social, que é a função de mostrar uma mazela da sociedade. A função catártica está inserida na função social. Peraí, que eu vou pegar o livro aqui que vocês vão lembrar rapidinho. Peraí, que a gente tem que ir rememorando essas coisas. Não pode esquecer, não. Ai, achei. Meu petitinho estava brincando com essa apostila ontem aqui, puxou uma fora, apostila 1. Aí fica aqui brincando com as cores da apostila, que eu tô planejando da nova aqui. Ó, aqui, ó, funções da literatura.
Vou lembrar aqui para vocês, ó. Eu vou mostrar que vocês lembram. Ó, apostila 1. Função social. Aí tem até um texto do Graciliano Ramos de Vidas Secas. Depois a função evasiva. Função evasiva tem um poema do Álvares de Azevedo, Se Eu Morresse Amanhã. A função evasiva é aquela que tira o eu lírico da realidade. Para ele não ter que resolver um problema da realidade, ele vislumbra um futuro promissor ou um futuro paradisíaco. É a função evasiva. Depois, a função cognitiva, que é aquele, o texto vai além dele mesmo. Para você entender um texto, ele faz intertextualidade com outros saberes. É a chamada função que movimenta os seus saberes. Para você entender o texto, você tem que saber tudo que norteia aquele texto. Entende? Depois da função cognitiva, a função lúdica, que é aquela mais de entretenimento, certo? Depois tem a função catártica, que é talvez a de mais prestígio da literatura, né? Que é a eliminação do que é ruim, do que causa os males. É só. Essas funções aí vocês estudaram no passado, não foi comigo, infelizmente. Por isso que é bom um professor só de literatura, né? Igual nós estamos tendo agora. Que a gente tem uma sequência, que eu posso cobrar o que eu dei, que eu posso rememorar com vocês. Então, essas funções, essa função aí do hedonismo agora, né? É a função do prazer, né? O ascetismo, né? De não crença, ele deu lugar ao prazer no pensamento renascentista. Aproveitar a vida, né? O dogmatismo da Idade Média deu lugar à fé diferente da razão. Né? O dogmatismo quando você acredita piamente sem questionar. Tipo assim, né? Mas é o que a gente faz, né? Na igreja. Não pode ficar questionando dogmas da sua igreja, por exemplo. Ok? Deu lugar à fé diferente da razão. Ó, deixa eu ver aqui. Isso, achei. Camões. Agora vamos falar de Camões. Camões está segurando os Lusíadas. E aí ele escreve: e assim acabarei a vida, e verão todos que fui tão afeiçoada à minha pátria, que não somente me contentei de morrer nela, mas de morrer com ela. Porque, como eu falei, ó, quando eu escrevi os Lusíadas, esse livro aqui que vocês leram ano passado, eu tenho certeza que vocês leram. Esse livro aqui, está escrito que quem foi Camões, ele fala, olha, aqui ó, no finalzinho. E desse homem que confundiu sua aventura com a aventura de seu país, vale a pena transcrever as suas últimas palavras. Ó, ele falou isso mesmo. Enfim, acabarei a vida e verão todos que fui tão afeiçoada à minha pátria que não me contentei em morrer nela, mas com ela. O rei Dom Sebastião morreu em 1578 e 2 anos depois Portugal passou o domínio da Espanha. E aí o poeta não aguentou, morreu de tanta tristeza. Ok? Porque ele era patriota ao extremo. Né? Tanto que ele escreveu essa epopeia Os Lusíadas, a epopeia que deu um nome literário para Portugal. Portugal estava expandindo seu território, aumentando seu domínio no mundo, né, se enriquecendo como pátria, né, aumentando seu império, mas ainda não tinha uma literatura que identificasse a pátria. E aí Camões deu com os Lusíadas, né, narrando a saga do povo português. Os meninos Sofia, eu até comentei com a sua irmã sobre Camões na aula de sexta-feira, porque eles estão lendo o livro do 7º ano, é o mesmo que vocês leram, O Mistério da Coroa Imperial. Lá no Mistério da Coroa Imperial, vocês vão se lembrar, ó, é uma sequência do Mistério das Aranhas Verdes, vocês vão se lembrar que a menina Carol, a Carolina, que é esperta demais, ela tá presa e ela começou a ler poemas pro carcereiro. Ela leu o primeiro poema de Cecília Meirelles, aí eu falei com ele sobre Cecília Meirelles, do mesmo jeito que eu fiz com vocês, né? E aí chegou no Camões. Aí eu falei pra eles, o poema de quem que eu tava lendo? Aí sua irmã falou, né? Sua irmã é das que mais participa da aula, assim, igual você aqui. Aí ela falou assim, do Camões. Eu falei, vocês conhecem o Camões? Aí eu comecei a falar do Camões pra eles. Os meninos ficaram encantados com o Camões. Eu falei pra eles, olha, deve estar lendo no mínimo Lusíadas, ou então o soneto do Camões, pra poder encantar esse carcereiro aí, pra ele poder dormir, ele dormiu. Aí expliquei para os meninos que o Camões era o maior escritor português, tarará, e era cego de um olho. Aí o Henry me perguntou se eu já li os Lusíadas. Eu mostrei para ele, que os meninos do 9º ano estão lendo, e mostrei para ele a obra original. Peguei essa aqui, ele falou, nossa, Maria, que bonito, quando voltar só você leva pra gente ver. Mas eu peguei para mostrar para eles, que eu não estava dando aula com o slide, eu peguei para mostrar para eles a fotinha do Camões, que o cara era cego, né? Eu falei, ó, quando vocês verem esse cara aqui, cego de um olho, que perdeu numa batalha, e com a parreira de uva na cabeça, é o maior escritor português de todos os tempos. Aí eles começaram a me perguntar sobre os Lusíadas. Eu falei para eles, né, que a história conta a saga do povo português, que são 1102 estrofes, e todas as estrofes têm 8 versos. Eu comecei a mostrar para os meninos do livro, ficando doido com o negócio, você tem que ver. Aí, credo, Maria, mas esse cara é muito fera. Eu falei, ele é, e você não sabe. Ele fez isso tudo com um olho só, ele sofreu como é que chama?
o barco dele que ele estava naufragou, ele foi vítima de naufrágio, quando ele ainda estava escrevendo Lusíadas. Dizem que a mulher dele morreu no naufrágio, mas ele salvou-se, nadando com o braço só e com o olho só, e salvou a obra, que ele já estava escrevendo. E eu falei com eles, escrevia com tinta e pena, então não podia molhar, porque imagina que ia virar uma borreira danada, né? Então o Camões, assim, a vida dele é uma saga, né? Nada se afirma a respeito de Camões, igual Homero também, né? Poeta Homero. Mas muito se fala do Camões, né? Não tem nada de certo, porque naquela época também não tinha cartório registrado, com patente, tarará, tarará, essas coisas tudo, né? Mas o cara foi um grande nome de Portugal, né? Colocou Portugal no mapa literário, como eu falei, né? Com essa obra. E aí os meninos se encantaram e pediram para levar para eles verem quando voltar às aulas, os Lusíadas do Camões. É muito bacana isso, né? Os meninos se encantaram, tem que ver. Adoraram. E assim, ficaram extasiados, né? Porque como é que o cara consegue fazer isso? Falei, não, e os versos todos têm o mesmo número de sílabas poéticas, é bastante difícil. Mas você já decorou uma parte? Fala para nós. Os meninos ficaram muito encantados, eu achei muito bonitinho o encantamento que esse cara com o Camões. Então, achei muito bacana. O Camões, ó, diz que nasceu em 1525, dizem que morreu em 1580, né? Tudo é muito vago. Mas nós vamos ver aqui uma característica da épica camoniana. A épica é a epopeia, né? Característica de epopeia, né? Desse principal expoente do classicismo em Portugal. Característica de epopeia, narra feitos de um herói, feitos grandiosos de um herói. Pode ser um cara sozinho, tipo Odisseia, do Homero, né? Que narra o retorno do Odisseu, o herói Odisseu, ou Ulisses, da Guerra de Troia. Por que ele é o herói? Porque ele é quem inventou, ele que teve a ideia do cavalo de Troia. Tá certo? O Odisseu teve a ideia do cavalo de Troia, que é o 8º ano que está lendo. Então, vocês podem pegar para ler, se vocês quiserem, pra vocês entenderem o que é aí uma epopeia direitinho. Não é? Essa aqui é escrita, é igual a epopeia dali, do Camões. Essa aqui é escrita em prosa, né? A tradução em prosa, bastante bacana. É muito linda, gente, muito linda essa Odisseia. Baseada na Odisseia do Homero que o Camões escreveu, os Lusíadas, né? Então, pode ser um herói sozinho como o Odisseu. O Odisseu, ele tinha aí seus 500 homens, quase 5.000 homens, quando ele saiu de Troia para voltar para casa, para a Grécia, né? Para sua ilha chamada Ítaca, onde ele governava. E ele chegou em casa sozinho. Ele foi perdendo os homens pelo caminho, foram morrendo aos poucos. E ele chega em casa sozinho, né? Então, é um herói só. Característica de epopeia. Ele é sempre, Maria, um sozinho, como é que ele consegue realizar tantas façanhas? Ele é ajudado por deuses da mitologia. Característica de epopeia. O herói é sempre ajudado por deuses da mitologia. Tá certo? Nós não percebemos aí que é uma característica do Renascimento? Esse apego à mitologia? Não é? O paganismo, apego à mitologia? Então, esse apego à mitologia grega. Tá certo? É sempre os deuses que ajudam. Vocês perceberam, enquanto vocês estavam lendo no ano passado os Lusíadas, que o povo português tinha um deus do Olimpo que tentava afogá-los o tempo todo, que era o deus Baco, né? Mas os demais deuses sempre ajudavam. E a deusa Vênus era a que mais se afeiçoava ao povo português. Era quem mais queria o sucesso deles, né? Então ela intercedia com Júpiter, que era o pai de todos. Ela intercedia com Júpiter para que Júpiter ajudasse, que não deixasse os portugueses morrerem. E Baco querendo afundar o povo. Baco deixando um mar revolto e querendo naufragar todas as embarcações, todas as naus. Por quê? Porque ele tinha feitos grandiosos no Oriente. E ele achava que quando os portugueses chegassem lá, os orientais esqueceriam dos feitos dele. Por quê? De tamanha seria a façanha dos portugueses que tudo seria esquecido. Tanto que o Camões fala aqui, ó, no começo, ó, cessem do sábio, do grego e do troiano as grandes navegações que fizeram. Cessem do sábio, do grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Ou seja, esquece Guerra de Troia, esquece o valor do grego, esquece Alexandre o Grande, que agora vamos falar dos usos, entendeu? Então, o Baco tinha medo disso, né? De tudo ficar esquecido por causa da saga portuguesa. Então, por isso que ele queria fundar as embarcações todo tempo. Então, como característica da época, né? Nós temos a epopeia era dividida em 5 partes. Os Lusíadas seguem os modelos de Horácio e de Virgílio, como eu falei, né? O Virgílio como Eneida e
e também de Homero, tá? Ou significa lusitanos, ou seja, os próprios lusos, né? Luz, quer dizer luz. E aqui é a estrutura de uma epopeia. Ela é dividida em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Ela tem que ser assim, se ela vai manter as características originais de epopeia, né? Tem que ser dessa forma aí. Na proposição, o narrador, também chamado Aedo, ele se mantém distanciado dos fatos, tá, gente? O narrador, também chamado Aedo, ele se propõe, ele mostra a que veio. Ele vai cantar o feito dos lusitanos. Tipo isso. Certo? Na invocação, ele invoca as deusas para que não deixe ele esquecer de nada, para cantar o feito dos portugueses de um modo amplo, né? Principalmente ele invoca uma deusa chamada Mnemonese, que é a deusa da memória, que não vai deixar ele esquecer de nada. Certo? A dedicatória é a parte que ele dedica a obra aos mecenas. Lembra dos mecenas que nós vimos anteriormente? Que financiavam as grandes navegações, tá certo? E juntamente com as grandes navegações financiavam essa epopeia que está escrevendo aí. Certo? A dedicatória do Camões aqui é para o Dom João, né? O rei de Portugal na época. A narração, aí sim, aí é que ele conta a história que ele vai contar. Aí é que ele narra os feitos dos portugueses. O epílogo é o último capítulo, nós já vimos epílogo lá quando nós estudamos na apostila 1, com aquele poema do Gregório de Matos, que ele chama de epílogo, né, que ele faz um apanhado dos problemas das mazelas sociais da época dele. O epílogo é o último capítulo em que o autor faz um apanhado de tudo e faz o desfecho. Ok? A estrutura são 10 cantos, 1.102 estrofes de 8 versos, misericórdia. Então, todos são 8.816 versos decassílabos. Todos os versos são decassílabos. Todos os versos são decassílabos. E o esquema de rimas é AB, 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 CC. Ok? Dividido em 5 partes dessa forma aí. Essa é a estrutura da epopeia. E o Camões é um... Meu Deus do céu. Ô, João, tava matando a aula, né? Que eu vi aí. A lírica camoniana, influência da tradição popular portuguesa, então, de antigos, influência da antiguidade clássica. Eu já mandei esse aqui para vocês, esse slide? Mandei esse slide para vocês? Não, né? Eu acho que não. Vou mandar então. Eu também acho que não, não vi não. Porque aí vocês, né, eu não vou ficar lendo aqui, vocês podem ler aí na sua apostila aí e ver característica aqui. A lírica camoniana, né, já é o lirismo, já é escrita de amor. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso aí, ó, platonismo amoroso. Quem que é o platonismo amoroso? Já estudaram, né, platonismo amoroso aí com o Atman? Já? É aquele amor que transcende, né? Amor que não tem como ser realizado na Terra, né? Precisa de um plano superior para se realizar, certo? Visão idealizada da mulher, análise do contraditório e desconcerto no mundo. Tem até um poema dele, um soneto dele, que se chama Desconcerto do Mundo, na verdade, tá bom? Aí a apostila de vocês na página 144 está falando do Camões lírico, olha. Eu falo do mundo sensível, chama-se do mundo das ideias, que é a filosofia dos poemas dele. Depois, aí tem um poema do Desconcerto do Mundo, ó. Alma minha gentil que partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, vive cá na terra sempre triste. Rogo a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, com cedo de meus olhos te levou. Aí ele vai falando aí sobre esse platonismo amoroso, né? A mulher morreu e agora ele precisa também morrer para ele poder ir para esse plano etéreo, para poder viver esse amor, tá certo? Então aí nós temos uma tensão entre a carne e o espírito, né? Também, né? Uma tensão entre o amor ardente aí da carne e o amor puro da espiritualidade, né? Que é uma característica muito presente nos textos do classicismo. Como eu falei para vocês, a disposição aí, a estrutura do Camões épico está aí na página 144 e 145, que está explicando direitinho, ó. Proposição fala dos feitos militares notáveis que praticam, invocação, invocar a ajuda dos deuses para inspirar, dedicatória a Dom Sebastião, né, gente? Não é Dom João, não. Que eu falo, não, falei errado. Desenvolvimento das ações narradas e o epílogo, a conclusão. Né? A Tétis, a deusa Tétis, a ninfa, né? Uma ninfa, Tétis, que mostra aos portugueses o futuro deles, ó, na roda do mundo, vocês lembram? Ó? Aqui, ó. Vou mostrar aqui a obra que vocês já leram, ó, que mostra para os portugueses a roda do mundo. E aí aponta uma terra mais ao sul, que depois eles vão descobrir que muito provavelmente é a América do Sul, Brasil. Não é? A máquina do mundo. Ok?
da Ilha dos Amores. Ó, vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber alto e profundo. Quem é sem princípio e meta limitada? Quem cerca em derredor deste rotundo globo e superfície tão limada? É Deus. Mas o que é Deus? Ninguém o entende, que há tanto o engenho humano não se estende. Gente, não podemos confundir uma coisa de epopeia. Por exemplo, Camões o tempo todo se vale da mitologia grega para conseguir fazer com que os portugueses realizem tal façanha. Mas é Camões que introduz a mitologia, e não os portugueses. Observem que todo o tempo que os portugueses aportavam num lugar, que eles chegavam num porto, numa terra firme, que eles eram acolhidos, que eles eram bem recebidos, eles agradeciam a Deus, o nosso Deus do cristianismo. Eles são cristãos. Tanto que aquela cruz lá, que virou a cruz de Malta do Vasco da Gama, né? Aquela cruz que eles carregam nas embarcações é um símbolo do cristianismo, tá certo? Toda vez que eles chegam, onde eles vão aportar, onde eles vão, né, ser recebidos, as pessoas já sabem que eles são cristãos. É tanto que teve lá um problema logo no começo aqui com os mouros de Moçambique, porque eles não eram cristãos, né? E eles não gostavam dos cristãos, ok? Então eles fingem ser cristãos para poder ganhar a confiança dos portugueses, né? Os portugueses são cristãos, tá, gente? É o nosso legado português, né? Além da nossa língua ser a mais bela de todas as nações, a mais complicada, nós temos esse legado português, né? Nós temos dois legados, né? Literário, né? Que é a língua, e nós temos o legado cristão, que é o cristianismo, que eles nos trouxeram. Então, eles são cristãos. O tempo todo, o Vasco da Gama agradece a Deus, ao soberano, à divina providência, isso tudo é Deus. São nomes porque ele usa para falar com Deus, né? Quem introduz a mitologia é o Camões, porque isso é característica do classicismo, característica da epopeia, tá? Porque senão a gente pensa assim, ó, como assim? Esses portugueses não são cristãos? Como é que estão sendo ajudados por deuses? Não. Eles não. Ok? Entendido isso aí? Oi, Sofia. Eu estava lembrando agora do livro do Édipo Rei. Você vai cobrar na terceira etapa da prova. Eu vou mandar hoje, Sofia, uma análise, e aí na sexta-feira a gente comenta sobre. Beleza. Tá? E outra coisa, o livro do segundo bimestre é qual? Aqui, ó. Cadê? Uai, cadê, gente? Meus Lusíadas, não. Uai. Ô, Sofia, eu até tenho ele aqui, é um em quadrinhos. Sim. Uai, eu acho que é os Lusíadas dos seus, não é não? Sim. É o Lusíadas em quadrinhos, ó. Acho que é esse aqui, os seus. Porque o outro em quadrinho que eu tenho aqui é do segundo ano. É, esse aqui. Primeira série, ó, esse aqui. Os Lusíadas. Por quê? Porque vocês de nada. Porque vocês já leram ano passado. Nós estamos estudando de novo Épica, não é? Então, eu cobro esse aqui de vocês. É em quadrinho só esse ano. Ano que vem eu vou tirar esse quadrinho daqui. Eu acho que é mais difícil entender ele em quadrinhos. Eu acho, menina. Não sei por quê. Tem uma parte aqui do Gigante Adamastor, que o Gigante Adamastor engole alguns. Aí eu não gosto, não. Mas é esse aqui, tá? Mas quem já leu o ano passado, tá super tranquilo, tá super de boa. Tá? É Fido Neste, o autor, tá bom? Tá bom. Obrigada. Aí eu vou mandar hoje para vocês essa análise crítica que eu fiz aqui, que eu compilei, né, por várias partes aqui do Édipo Rei, até psicologicamente falando, para a gente poder fazer a nossa prova. E aí, a nossa prova vai ser sobre Édipo Rei e também sobre esse gênero dramático, tá? Que é o Édipo Rei. Ok? Olha aqui. A apostila de vocês, fala aí dos Lusíadas, ó, em quadrinhos. Na página 145. Tá vendo? Olha aí. Os Lusíadas em quadrinhos. Profissão de cores, agências e traços, oscilando entre força e delicadeza. Faz um ótimo convite para o primeiro contato com o Camões. Não vai ser o nosso primeiro contato, né? Galerinha
do meu coração, vocês vão fazer atividades aí da página 146, tá? A gente corrigir só na outra semana, né? Talvez ainda dê para corrigir. 146. Aqui, ó. Eu vou deixar anotadinho, de nada. Da questão 5 a 9. 5, 6, 7, 8 e 9. Talvez dê pra gente conversar sobre o Édipo Rei e corrigir o dever, mas o nosso foco será só Édipo Rei. A nossa prova já é segunda. Tá bom? Beleza. Show. Beleza, galera? No mais, muito obrigada. Vou mandar esse slide aqui para vocês hoje. Beleza. Tranquilo. O que vocês vão fazer? Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar. Tá bom? Beijo. Cai. Beijo, beijo. Maria. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção, gente. Valeu.